sim, o Hugo está conosco. Tá me ouvindo, Hugo? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer falar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que bom que você está conosco agora. Então, Hugo, de fato aí, claro que o mundo está acompanhando, é muito cedo, é muito prematuro para dar uma dimensão daquilo que pode acontecer nessa guerra fiscal, seja com o Brasil, seja com as outras, seja com a Europa, Estados Unidos, Ásia. Mas qual que é a impressão de você? De fato, o JP Morgan tem razão? Poderemos entrar numa recessão, uma inflação mundial? Olha, de fato o JP Morgan tem razão, né? E de fato todas as análises que a gente faz não tem como ir a favor do Donald Trump. Donald Trump vem implementando uma política fiscal que a gente chama na economia de política fiscal contracionista, por meio do incremento de impostos. E isso vai contra, primeiro, né, a própria filosofia americana de liberalismo, né, de ter ali uma liberalidade em termos econômicos de relações comerciais com o mundo todo, e também vai na posição oposta da literatura ortodoxa da economia, da literatura tradicional da economia. Então, os Estados Unidos, principalmente no pós-pandemia, vinha sofrendo e vem sofrendo com inflação. Essas medidas, elas incrementam, inclusive, a inflação, porque incrementa o preço dos produtos importados nos Estados Unidos, e isso fica mais caro para o próprio americano, né? E não faz muito sentido, não faz sentido econômico o tarifaço do Donald Trump. De fato, o JP Morgan tem razão. Se o Donald Trump continuar com essa narrativa e com e efetivamente com esse tarifaço, vai ser ruim para o mundo todo, literalmente. Hugo, agora a pergunta do nosso comentarista Diego Tavares. Hugo, muito boa tarde, um prazer conversar contigo aqui na Jovem Pan. Hugo, esse tarifaço implementado pelo Donald Trump fortalece aquela iniciativa de uma moeda dos países do BRICS, fortalece também, de certa forma, estruturalmente, esse novo bloco econômico que já surgiu e que agora vem uma certa ascendência nos últimos anos? Eu acho que fortalece a narrativa, de fato, né? Você tem um elemento importante para poder analisar e para poder fortalecer essa narrativa, mas, por outro lado, o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo. É muito difícil implementar hoje uma moeda única, ou seja, existem ali várias etapas de implementação, principalmente para poder mudar e principalmente transacionar essa moeda da forma como a gente tem hoje o comércio internacional, leva tempo. Então, eu diria que talvez seja uma alternativa no longo prazo e uma alternativa complexa, não é simples fazer essa transição. Mas, por outro lado, enfraquece essas políticas comerciais dos Estados Unidos como um todo. Natural que os Estados Unidos ele é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos ele tem ali um domínio, principalmente em termos de política monetária, porque o dólar é a moeda hoje mais transacionada do mundo, mas os Estados Unidos, por outro lado, ele tem sérios problemas também econômicos. É o maior devedor do mundo. A gente não pode esquecer que a China é o maior credor americano, que tem títulos públicos americanos ali, e também a China é o maior parque industrial dos Estados Unidos e o maior parque industrial do mundo. Ou seja, com essa reciprocidade de taxas que a China anunciou na semana passada, os Estados Unidos eles vão ter sérios problemas com o incremento de preço, principalmente de eletrônicos. Não pode esquecer que a Apple, a Amazon e todas as grandes Big Techs, a Tesla, inclusive, tem fábricas nos Estados Unidos e esses produtos vão chegar mais caros para os americanos. Hugo, aqui em termos do Brasil, né, nós tivemos a alíquota mínima. Claro que se houver, né, evidentemente, todo um reflexo global, o Brasil não vai ficar de fora, evidentemente, mas a princípio, analisando o que está acontecendo nesse momento, o Brasil, de fato, pode também ter uma janela de oportunidades, fecha o mercado, abre o mercado chinês para nós, outros mercados, o europeu. Eu diria que o Brasil ele tem mais oportunidades do que problemas com o incremento da tarifa, né? A tarifa, naturalmente, os 10% de reciprocidade ele acaba tendo impacto, mas ele é um impacto menor se a gente for comparar as oportunidades. A gente tem a oportunidade de estabelecer uma maior proximidade com a China. A China é um grande parceiro comercial do Brasil, mas a gente tem ainda espaço para poder crescer. O Brasil explora pouco o mercado indiano. A gente não pode esquecer que a Índia é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, a gente tem ainda um espaço grande para poder explorar, e principalmente países ali da Indochina,
presidente Lula esteve lá recentemente, Vietnã, países que têm crescido de forma sustentada, bastante forte, né, nos últimos anos, e Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Então a gente tem um espaço para crescimento econômico e para explorar essas oportunidades com o tarifaço do Trump. Diego, mais a sua pergunta agora. Certo, Hugo, esse cenário no qual o Brasil abre mais janelas comerciais com China, Índia, outros países do lado oriental do mundo, praticamente inaugura um novo eixo comercial mundial e calcado no Oriente, calcado nessas potências orientais. Isso, de certa forma, inaugura uma nova era das relações comerciais no mundo, que desde os anos 90 vem nessa tendência de globalização muito forte, sempre trazendo para o Ocidente os núcleos dessas relações. É um novo momento do comércio mundial que foi inaugurado pelos Estados Unidos? De fato, né, inaugura um novo momento, e esse momento ele vem principalmente tomando força do pós-pandemia, onde as economias europeias e os Estados Unidos, inclusive, saem enfraquecidos, com alta taxa de inflação, com uma economia cambaleante, né, uma economia bastante débil e difícil de recuperação, né, ou seja, se a gente for pegar as principais economias europeias que há 30 anos eram o alvo, né, em termos de comércio internacional do Brasil, principalmente os Estados Unidos, hoje essas economias vêm sofrendo com os processos inflacionários, os processos de crescimento econômico, muito até por questões de demografia e geografia econômica, ou seja, esses países eles têm tido problemas de crescimento, mesmo porque tem um índice de natalidade de um filho por família, e olhe lá. Então isso também influencia no crescimento econômico. O Brasil tem essa oportunidade, não é só o Brasil. Existe sim esse movimento de aproximação em países que têm uma economia pujante, como eu disse, Índia, né, que é uma economia relativamente nova em termos de pujança econômica, uma economia que vem crescendo a 2 dígitos há muitos anos, a China, que já é consolidada, a segunda maior economia do mundo, e esses países da Oceania. Sim, eu acho que é uma nova fase e a gente tem que explorar esses mercados para que o Brasil saia beneficiado. Conversamos com o economista Hugo Garbi. Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Jovem Pan. Até a próxima. Eu que agradeço. Um ótimo domingo a todos. Para você também. Vamos dar